dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Mais uma vez, Ele continua. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. oh. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, Mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo mais uma vez, Ele continua. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor. Gostaria de convidar vocês a estar louvando junto conosco, continuar o culto em casa mesmo, de onde você está. E é isso. Vamos lá. Se sua vida não tem mais calor, se sua vida não tem mais calor, se já não consegue mais se alegrar ao ouvir o som de uma melodia, Pode ser, quem sabe você se esqueceu do seu Criador. Ainda há tempo pra voltar e de novo sentir o afago do Senhor. Jesus é o amor. Ele morreu. Ele morreu, se entregou por você e ressuscitou ao terceiro dia. Está sentado à destra do Pai, te renova, alegria te conduz. Novidade de vida. Ele morreu, se entregou por você E ressuscitou ao terceiro dia. Está sentado à destra do Pai, e renova, alegria te conduz. em novidade de vida. Se sua vida não tem mais calor, se sua vida não tem mais calor, se já não consegue mais se alegrar, ouvir o som de uma melodia, Pode ser, quem sabe você se
esqueceu o seu Criador. Ainda há tempo pra voltar e de novo sentir o afago do Senhor. Jesus é o amor. Ele morreu, se entregou por você e ressuscitou ao terceiro dia. Está sentado à destra do Pai, te renova, alegria te conduz em novidade de vida. Ele morreu, se entregou por você e ressuscitou ao terceiro dia. Está sentado à destra do Pai, te renova, alegria te conduz. Te renova, alegria te conduz. Te renova, alegria te conduz em novidade de vida. Graça e paz, gente. Boa noite. Mais uma vez é um prazer estar junto com vocês. Um feliz ano novo, um feliz 2021. Que nesse novo ano que se inicia, que nesse novo ciclo que nós vamos estar desfrutando da parte de Deus, seja ainda melhor, muito diferente, e que sua esperança seja renovada por Jesus. Hoje, no nosso momento de generosidade, o primeiro do ano, e também o momento 242, eu gostaria de dizer para você o seguinte: continue sendo generoso da forma com que você foi durante todo o ano 2020, das mais diversas formas possíveis. Todas as vezes que eu venho aqui, ou que algum pastor tem vindo, nós temos feito apenas isso. Pedimos para que você continue sendo generoso da forma que o Senhor tem chamado você, que Ele tem posto no seu coração, que com certeza a sua missão também, nesse sentido de generosidade, será cumprida. E hoje eu gostaria de orar por vocês, de orar com vocês também, por 4 motivos, motivos esses que eu gostaria que você pudesse levar com você o ano inteiro. Eu não sei o que você prometeu, geralmente pessoas fazem promessas quando vai virar o ano, mas eu gostaria que esses pedidos de oração, eles se tornassem para vocês e para mim como promessas. O primeiro pedido é para que nossa confiança em 2021 esteja apenas no Senhor. Não só em 2021, claro, mas frisando esse novo ano que estamos começando, eu gostaria que eu e você pudéssemos entender que tudo aquilo que vamos fazer ou vamos passar, precisamos confiar apenas no Senhor. O segundo pedido é para que Jesus seja o nosso alvo, ou seja, o nosso único alvo, porque a partir dele, ou por meio dele, todas as coisas que precisamos, desejamos, segundo sua vontade, ele nos dará. Terceiro, para que a saúde física, mental e espiritual sejam restauradas de todas as pessoas no mundo todo, e aquelas especialmente que estão sendo ou foram afetadas nesse ano 2020. E no último pedido é para que a igreja brasileira seja reconhecida por se parecer com Jesus. Esse é o meu desejo, são os pedidos de oração que Deus colocou no meu coração, e eu espero que você junto comigo, não só nesse momento, mas durante o ano todo, possamos estar orando. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, louvamos o teu santo nome, pedimos, Senhor, por cada um desses pedidos, aonde, desde a nossa confiança no Senhor, desde que Jesus seja o nosso único alvo, para que a saúde mental, física e espiritual sejam restauradas, e para que nós, como tua igreja, possamos ser reconhecidos por nos parecer com o Senhor, Pai. Que cada uma dessas coisas sejam realidades no nosso meio, para que nós, como Igreja Batista Oásis, de forma muito específica, possamos viver cada uma dessas coisas, Senhor. E que em 2021 sejamos ainda mais parecidos com o Senhor, focados no Senhor, na tua missão de fazer discípulos, para que teu nome seja glorificado, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar. A sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Vamos declarar: imerecida vida, imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante! Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Graça e paz de novo, gente. Primeiro culto do ano. Então, nosso desejo, no dia de hoje, 3 de janeiro de 2021, assim como foram cantadas as músicas, da mesma forma essa mensagem é deixar para você renovo, esperança, deixar para você algo da parte de Deus que você necessita nesse exato momento. Então, hoje, como nós estamos em casa, nosso culto hoje não está sendo presencial, só online. Então, naturalmente, nós temos coisas ou algo que possa tirar nossa atenção. Então, eu gostaria que você, nesse momento, pudesse se desvencilhar
de tudo aquilo que pudesse atrapalhar. E como se eu estivesse do seu lado hoje, conversando com você, eu gostaria que você pudesse parar para a gente ter uma conversa sobre algo muito importante. Então, nossa proposta nesse mês de janeiro é exatamente dar esperança para você. Todos nós tivemos um 2020 muito difícil. Algumas pessoas se superaram, outras pessoas tiveram percas, outras muita tristeza, outras alegria por poder chegar num patamar diferente. Eu não estou falando num patamar financeiro, mas eu estou falando do seu relacionamento com Deus. Então, hoje, eu gostaria que você pudesse, junto comigo, meditar sobre algo que mais na frente nós vamos saber o que é o tema da mensagem de hoje. Então hoje, nós, como eu já disse, vamos iniciar falando sobre esperança, mas não é essa esperança que naturalmente nós cremos, nós vemos, ouvimos falar, que significa uma palavra ou um momento aonde naturalmente nós somos tomados por um poder ou talvez um sentimento muito bom, mas que logo, quando aquilo que programamos não acontece, ou aquilo que acreditamos não acontece, essa esperança ela se vai. Ela se dissipa, ela desaparece. Então não é essa esperança que eu estou falando. A esperança que eu estou falando, ela não é um sentimento extraordinário que toma conta de mim para que eu possa fazer algo ou acreditar em alguma coisa. A esperança que eu estou falando é a mesma esperança que é baseada numa confiança ou na confiança no Deus eterno. No Deus que nós conhecemos, o mesmo Deus que caminhou junto com Josué e Caleb. Dois homens que foram olhar a terra que Deus disse que daria para eles. Então, ao chegar nesse lugar, eles não fizeram como os outros. Eles não observaram o povo, eles não observaram a estrutura da cidade, eles só observaram aquilo que Deus falou para eles. A terra será de vocês. Eu só quero que vocês vão lá observar, espiar, ver aquilo que eu vou colocar em suas mãos. Então a esperança e a confiança de Josué e Caleb não estava naquilo que Israel poderia fazer ao entrar na cidade contra o povo que lá estava, mas no Senhor que prometeu dar aquela terra. Assim como Davi, chegando no campo de batalha, olhando para de um lado os filisteus, do outro lado os israelitas, do lado de lá estava um homem gigante, um cara muito grande e forte, mas Davi não tomou nenhum conhecimento sobre Golias. E Davi vai dizer o seguinte: de Deus é a batalha. Então a confiança de Davi, a esperança de Davi, ela estava no Deus eterno. Então é dessa esperança que eu estou falando, e é nessa esperança que eu quero que você hoje possa, junto comigo, observar e focar. E sobre essa esperança hoje nós vamos trabalhar, nós vamos pegar apenas um versículo de um livro da Bíblia, livro esse que está completamente cheio de sabedorias, que é o livro de Provérbios. Especialmente nos 3 primeiros capítulos de Provérbios. Capítulo 1 é uma chamada do rei Salomão à sabedoria, capítulo 2 são conselhos de sabedoria, e no capítulo 3, o rei Salomão nos chama a confiar nessa sabedoria, porque é essa sabedoria que nos alimenta e é essa sabedoria que nos reporta ao Deus em que nós acreditamos que supre, que cuida de nós e que a partir dele toda e qualquer necessidade que nós tenhamos possa ser suprida
E é a partir desse Deus que nós encontramos o sentido para a nossa vida. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em Provérbios capítulo 3, verso 5. Texto muito conhecido, um texto muito pregado por muitas pessoas, e um texto em que, se você for no YouTube, ele vai ter lá diversas aplicações, diversos estudos, pessoas explicando e falando muito sobre esse texto. E o texto vai dizer o seguinte: preste atenção que é um texto muito pequeno, mas de uma riqueza enorme, aonde irá nos trazer conselhos de sabedoria e esperança para este início de 2021. Então Salomão escreve da seguinte forma: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Vamos orar, queridos, mais uma vez, pedindo ao Espírito Santo de Deus que nessa noite possa novamente nos visitar com sua sabedoria, com o seu entendimento e nos revelar a sua palavra. Oremos. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, pela tua presença através do teu Espírito, e rogamos a esse Espírito que traga o teu entendimento sobre nós e que ache no nosso coração espaço para que essa palavra possa estar sendo aplicada e vivida de forma que nos traga a transformação e que, consequentemente, possa fazer com que todos aqueles que olhem para nós consigam enxergar o Senhor em nós, porque confiamos apenas no Senhor e a nossa esperança está apenas em Ti. É assim que oramos, no nome de Jesus. Amém. Então, queridos, a partir desse texto, hoje nós vamos trabalhar o tema confiar no Senhor. Tema esse que é extraído do próprio texto. E é interessante que, se você pegar só essa sentença, confiar no Senhor, isso tem diversas aplicabilidades, diversas coisas a ser faladas sobre confiar no Senhor, dependendo do momento e dependendo da circunstância que você esteja passando. Só que o texto vai completar dizendo: de todo o seu coração. Então é essa a primeira sentença que eu quero trabalhar com vocês. Confiar no Senhor de todo o nosso coração, mas entregando esse coração a Deus. Então, confiar no Senhor entregando todo o nosso coração. E se você for observar no Antigo Testamento, exclusivamente no livro de Provérbios, aí nos 4 primeiros capítulos, Salomão vai usar a palavra coração no mínimo 5 ou 6 vezes, dependendo da sua versão bíblica. E no capítulo 4, versículo 23, Salomão vai dizer que do nosso coração é que procede todas as fontes de vida. Ou seja, é aquilo que está armazenado dentro do meu coração, é aquilo que eu creio, é aquilo que eu expresso, é o Deus que eu digo que adoro, é as pessoas que digo que amo, e é aquilo aonde eu deposito a minha confiança. Então essas são as fontes de vida que brotam do nosso coração. E ainda sobre o coração, o profeta Jeremias, capítulo 17, no versículo 9, Jeremias, tendo a consciência plena da nossa corrupção como pecadores, ele vai dizer que o nosso coração, ele é indomável. De todas as coisas que existem, Jeremias vai dizer que o nosso coração é o mais enganoso de tudo. E ele completa dizendo: quem o conhecerá? E Jesus, no capítulo 15 do Evangelho de Mateus, Jesus ali é indagado por fariseus e escribas sobre um ritual que Jesus e os discípulos não estavam fazendo enquanto comiam, que era da purificação das mãos. Isso não quer dizer que Jesus não lavava as mãos, tá? Mas enquanto comia, os fariseus inventaram
um ritual de sempre estar limpando as mãos, porque o povo do Oriente Médio, especificamente hoje, os árabes ainda têm esse hábito de comer usando as mãos, sem talheres. Então Jesus vai dizer o seguinte: presta atenção, vocês focam muito naquilo que entra, mas a corrupção, aquilo que de fato contamina é aquilo que sai. E no versículo 19 do capítulo 15 de Mateus, Jesus vai dizer que é do nosso coração em que procedem os falsos testemunhos, a prostituição e as guerras. Colaborando Jesus com o rei Salomão e colaborando Jesus com o profeta Jeremias. Então essa é a razão porque o rei Salomão vai dizer que nós devemos entregar ou confiar ao Senhor o nosso coração. E é interessante que ele vai dizer todo. Porque para o judeu, o coração ele é composto de 3 áreas: intelecto, emoções e vontades. Mas Salomão, no capítulo 1 de Provérbios, versículo 7, ele vai dizer que o princípio dessa entrega do coração a Deus é pelo nosso temor, que não tem a ver com o que o nosso dicionário em português revela, dizendo que temor a Deus é ter medo de Deus, quando na verdade o que Salomão escreve segundo a cultura hebraica é de reconhecer quem Deus é e de saber que só Ele é capaz de dominar o nosso coração. Deus é o único capaz de dar rumo para essas 3 áreas: intelectual, emocional e das nossas vontades. Então, partindo desse princípio, dessas 3 áreas, que Salomão diz que é todo o nosso coração, em que o judeu já tinha convicção pela queda do homem, em que essas 3 áreas é que dominam o homem. Salomão, como sábio que era, derramar a sua sabedoria do Espírito Santo para governar o povo, foi isso que ele pediu quando assumiu o trono. E Deus não só deu sabedoria a Salomão, mas deu inteligência. Então Salomão, ele nos revela que essas áreas, elas podem nos fazer aproximar-se de Deus, como nos afastar dele e confiar em qualquer outra coisa que não seja em Deus. Porque o nosso intelecto, ele pode muito naturalmente, as nossas emoções e as nossas vontades podem não estar ligadas a Deus. Então hoje a minha palavra para você é que a sua esperança, a minha esperança, essas 3 áreas do nosso coração, elas estejam diretamente ligadas ao Deus que pode transformá-las. E naturalmente nos dá uma nova perspectiva sobre cada uma delas. E eu gostaria de começar pelo intelecto, que é aquilo que nós podemos aprender através dos livros, da Bíblia, enciclopédias, revistas, artigos, em sala de aula com mestres, doutores, professores, e hoje muito mais com a internet, que nesse momento de pandemia nos ajudou, mas nos atrapalhou muito, porque a quantidade de informações que estiveram no nosso intelecto levaram pessoas ou a uma extrema confiança ou a não acreditar na pandemia e na Covid, como aquelas pessoas que ficaram totalmente reclusas, sem contato com ninguém em momento algum, com medo pelaquilo que as tomou a partir do seu intelecto, do conhecimento que elas adquiriram. E nesse momento também foi visto que nem a mais alta ciência, o mais alto intelecto científico foi capaz de segurar um vírus microscópico
praticamente invisível que se espalhou por todas as nações. O intelecto do homem não foi capaz de conter este vírus. E o que é que eu estou querendo dizer com isso? Que muitas vezes o nosso intelecto, a nossa inteligência, aquilo que nós sabemos, passa a substituir o Deus que domina tudo, todos e todas as coisas. Onde muitas vezes nós não colocamos a nossa esperança nele, a nossa confiança nele. E Deus também mostrou que nenhuma teologia ela foi suficiente, senão aquela teologia que nós podemos consumir diariamente, chamada de vida devocional. Foi isso que salvou o intelecto de muitos, que entenderam que nada daquilo que aprenderam com os mais ou os melhores teólogos era suficiente à sua vida diária com Deus. De leitura, de meditação, de oração, de súplica e de entrega, de todo o seu intelecto. Então essa pandemia, ela nos revelou que o intelecto de quase toda a humanidade está fora do propósito de Deus. E a segunda parte do nosso coração, em que Salomão ele nos fala para entregarmos a Deus, confiando nele, são as nossas emoções. Eu acho que indústrias farmacêuticas, psiquiatras e muitos psicólogos nesse período, acredito eu, nunca tenham ganho tanto dinheiro como nesse presente momento, aonde as emoções de muitas pessoas foram destruídas pela desesperança causada pela Covid-19. Quantas pessoas foram naturalmente afetadas? E eu não estou dizendo aqui com isso que Deus ele não contempla o seu medo, a sua desesperança e a sua dor. Não é isso que eu estou falando. O seu choro, a sua agonia. Eu não estou falando sobre isso, porque o próprio Jesus chorou ao saber da morte do seu amigo Lázaro, e o próprio Jesus, no Getsemane, vai dizer que a alma dele estava angustiada até a morte. Mas só que a diferença é que Jesus sabia que mesmo diante de toda a sua angústia, ele não só sabia, mas ele tinha certeza, convicção e vivência de que as suas emoções como homem estavam entregues totalmente a Deus. Então essa deve ser a nossa atitude, pegar essas emoções que estão nos atrapalhando, talvez, de viver uma vida plena com Deus e dizer: Deus, eu confio no Senhor, está aqui. Porque é disso que o texto está falando, é disso que Salomão está falando quando diz: confia no Senhor de todo o teu coração, entrega ao Senhor todo o teu coração. E a última área são as áreas de vontades. E hoje talvez uma das maiores vontades de todo mundo é andar sem máscara. É parar de passar álcool gel na mão o tempo todo. É estar nos lugares sem o medo da contágio do vírus. É poder abraçar as pessoas sem culpa de ver aqueles amigos que talvez desde o ano passado que não vê, desde que começou a pandemia. Só que algumas pessoas
tem feito dessas vontades do seu coração atos de irresponsabilidade, infelizmente. Hoje, do final do ano 2020 agora para o início de 2021, já está comprovado de que a Covid está se espalhando porque muitas pessoas que são assintomáticas saem, não tomam os devidos cuidados, voltam para casa e trazem o vírus para dentro da sua casa, contaminando especialmente pessoas com comorbidades e idosos. Então, a vontade de estar fora, de sair, de estar com aqueles que nós amamos, ela é legítima. Mas só que nós precisamos ser racionais. Aonde essas vontades, em muitos momentos, precisam ser contidas. Elas precisam ser entregues também nas mãos do Senhor e deixar que Ele diga, filho, sim ou não, vá ou não, fique em casa ou saia de casa. Veja que o judeu, ele é muito categórico e muito simplório, mostrando que coisas que talvez nós ocidentais não achamos que Deus não se importa. E que Deus não está nem aí para isso, mas Deus está sim ligado também a essas coisas. Então, eu gostaria que nós pudéssemos fazer com que esse intelecto, essas emoções, essas vontades, que nos levam naturalmente a crises, pela falta de emprego, pela falta de dinheiro, por não saber como pagar as contas ou a conta no final do mês, por não saber se vai ou não pagar o aluguel, por não saber se vai ou não conseguir manter o filho na escola ou pagar o plano de saúde, se vai ou não continuar no trabalho em que hoje está, se vai ou não continuar o processo do casamento que se aproxima, ou do filho que está planejando ter. Eu gostaria que você e eu pudéssemos entregar tudo isso nas mãos do Senhor. Deixar que Ele, que a sua esperança, que é mantida pelo nosso temor de saber que Ele é Deus, que é o princípio da sabedoria, tome conta do nosso ser por completo, tome conta do nosso coração e naturalmente possamos ter atitudes que mostrem que o Senhor, ou no Senhor, está depositada a nossa confiança. E em segundo e último lugar, para confiarmos no Senhor, é necessário não se apoiar no nosso próprio entendimento. Porque é isso que o texto diz. E não se apoie no seu próprio entendimento. Entendimento nada mais é do que a nossa mente. É aquilo que nós processamos. É aquilo que toma conta da nossa psique, mas que está naturalmente armazenado no nosso coração. Perceba que Salomão, ele é muito claro quando ele diz que não vale ou não é suficiente entregar ao Senhor o nosso coração. Entregar essas três áreas, mas também necessário é não se apoiar no nosso próprio entendimento. Porque muitas vezes, dessas três áreas, uma delas não está no controle do Senhor. Então o nosso entendimento vai produzir pensamentos que naturalmente não estão ligados a Deus, porque o que é o nosso entendimento ou a nossa mente do que uma fábrica de ilusões? O que é o nosso entendimento sem Deus, se não uma mente completamente vazia do Criador e cheia do pecado? O que é o nosso entendimento, senão o afastamento de Deus
e a corrupção que nós naturalmente podemos adquirir por meio das nossas escolhas. Então, a prova de que o nosso entendimento ele é nada mais o que está armazenado no nosso coração é quando nós somos feridos por alguém. Nós somos magoados por alguém. Esse sentimento ele entra no nosso coração, mas é a nossa mente que processa. É a nossa mente que naturalmente vai dizer eu perdoo ou não perdoo, eu fico com raiva ou não fico com raiva, eu retenho isso ou eu jogo isso nas mãos de Deus. Então não adianta entrar 2021, não estou dizendo que esses pedidos ou essas promessas não são legítimas. Naturalmente as pessoas dizem que vão emagrecer, que vão comer menos, que vão se exercitar, que vão não sei o quê. Isso tudo é importante, gente. Cuidar do corpo, cuidar da saúde. Mas não há melhor promessa de entrar 2021 que não confiar no Senhor, entregando o nosso coração a Ele e o nosso entendimento em suas mãos para que Ele possa transformar isso na sua esperança. Então eu quero convidar você nesse momento, nesses poucos segundos que vão se seguir agora, até que possamos orar juntos, que você possa fazer talvez uma autoanálise, claro que muito rapidamente, mas depois que você pudesse, com muito mais tempo, observar se o seu coração está nas mãos de Deus, se o seu intelecto, se as suas emoções, se as suas vontades ou se o seu entendimento estão dominados pelo Criador, que é o único que pode moldar o nosso coração e nos dar confiança para passarmos por esses momentos difíceis que está acometendo não só a mim, a você, mas a toda a humanidade. Momento esse que não está escolhendo classe social, idade, escolaridade, moradia, mas que está tomando todo mundo. Então, quando nós oramos para que o Brasil possa enxergar a igreja brasileira como sendo parecida com Jesus, isso só vai acontecer quando nós entregarmos o nosso coração a Ele, confiar o nosso coração a Ele e entregar o nosso entendimento a Ele. Não se apoiar naquilo que achamos que pode resolver o problema, mas confiar no Deus que pode resolver todos os nossos problemas. De confiar no Deus que naturalmente pode não nos dar aquilo que achamos que é necessário, mas o Deus que vai nos consolar por não termos aquilo que pedimos. Então eu gostaria de orar com você nesse momento e mais uma vez desejar para você um feliz 2021, o início do ano cheio da graça, do temor e da misericórdia de Deus, e que sua confiança ela possa estar plantada apenas no único Deus, Jesus Cristo, a quem nós devemos temor, tremor, respeito e a nossa vida e também o nosso coração. Vamos orar, queridos, mais uma vez. Pai, nós rogamos ao Senhor, rogamos ao Teu Espírito que nos incomode diariamente sobre aquilo que nós ouvimos hoje da nossa confiança. Aonde está, Senhor, a nossa confiança? Que esteja em Ti, Senhor. Que o nosso entendimento, ele não tome conta dos nossos atos, mas que o entendimento do Senhor, de um coração transformado pelo Senhor, de um intelecto, de emoções e de vontades transformadas pelo Teu Espírito,
possam também transformar o nosso entendimento. E que a partir disso, pessoas que ainda não conhecem ao Senhor, que não creem no Senhor, possam olhar para nós e saber que o nosso coração está confiado ao Senhor. E que nós não nos apoiamos no nosso entendimento, porque sabemos que esse entendimento sem o Senhor não vale de absolutamente nada. É assim que nós oramos, Pai, te rogamos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou a comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou a comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluia. Queridos, tenha uma semana abençoada, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Vamos cantar mais uma?
teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde eu ouço tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. A igreja vai declarar nesse momento: eu sou livre. Canta comigo. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada, nada, nada. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Mais uma vez bem forte. Diga em casa: eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Vocês somos mais que vencedores. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais algo que a neve cheia. Você conhece essa canção? Cante conosco, Alvo. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Declare sim, sim.